Vamos ler o texto dessa manhã, que se encontra em Colossenses, capítulo 3, dos versos 12 ao 17. Diz aqui a palavra de Deus: Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria, e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Quando o Noãzinho nasceu, ele nasceu, se vocês não sabem, solteiro. E ele está crescendo. Logo, logo ele vai para a escolinha, vai aprender a desenhar, a interagir com os coleguinhas, solteiro. Ele vai crescer com a graça de Deus. Vai se tornar um adolescente muito abençoado. Vai para a escola, vai aprender, vai descobrir algum esporte. Se puxar o pai, vai ser um músico. Se puxar a mãe, vai ser uma artista. E vai desenvolver a sua vida solteiro. Se Deus permitir, ele vai para uma faculdade, vai aprender uma profissão, vai abraçar uma profissão, vai ser um excelente profissional, cheio do Espírito Santo, solteiro. Até que um dia ele vai encontrar a sua princesa. E então nós vamos celebrar essa cerimônia. E assim que ele assinar o termo de casamento civil, de um minuto para outro, daquela condição que ele era craque, ele desenvolveu uma vida inteira como solteiro, ele vai deixar de ser. E então ele vai voltar para uma outra casa, casado. De uma condição que ele era craque, para uma totalmente desconhecida por ele. O misterioso e maravilhoso mundo dos casados. O nosso Heitor e a Giovana não vê a hora. Falta 105 dias, é isso, filha? Tá vendo? Eu estou contando com vocês. Quando o Noã assinar o termo de casamento civil, ele vai estar casado, sim ou não? No Brasil é assim, gente, é sim. Né? Sim. Agora eu pergunto, nesse dia que ele casou, ele já vai estar sabendo ser um bom marido? Não. Casado 100%. Bom marido, coitado. Isso vale para o Heitor também, viu, Giovana? Tá? Não vai esperando muita coisa no primeiro dia, não, que vai se decepcionar. Qualquer pessoa que nasce, assim como o Noã nasce, como o Noã nasceu solteiro, nós nascemos pecadores, gente. Todos. Ai, pastor, até o Noãzinho é um pecador em miniatura, mas é um pecador. Mas
Qualquer um desses pecadores, nascidos de mulher, no momento em que recebe a Cristo, de uma hora para outra, naquele instante, se torna um filho de Deus. Um filho de Deus, com todas as tranqueiras que ele traz da vida passada. João 1,12, diz o texto: contudo, aos que o receberam, aos que crerem em seu nome, deu-lhes o direito do quê? Se tornarem filhos de Deus. No momento exato, do jeito que veio. E não apenas isso, o texto de hoje fala que nós também, além de filhos, naquele momento que você aceitou a Cristo, versículo 12, olha para quem que Paulo está escrevendo essa carta, e é para nós hoje. Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, naquele exato momento, povo escolhido de Deus, é o primeiro termo que ele usa aqui. Aqui ele está tratando da doutrina da eleição, que é uma das mais fascinantes na Escritura Sagrada. Deus escolheu você que é salvo, antes de você escolhê-lo. E Deus te escolheu, não dependendo de quem você era, de como você vivia, das suas opções. Antes mesmo de nascer, Deus te escolheu. Isso é fantástico. Efésios capítulo 1, versículo 4, olha o que diz a palavra de Deus. Porque Deus nos escolheu nele, antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis em sua presença. Já pensou? A gente acha que é crente no Senhor Jesus, porque um dia a gente deu aquela luz, né? Você ficou um pouco mais inteligente, e eu falei assim: eu quero seguir a Jesus. Sim, você fez isso. Você tomou essa decisão, mas antes dessa decisão, Deus, antes do mundo ser fundado, diz a palavra de Deus, olha que mistério, Ele nos escolheu. Deus nos escolheu e nos separou para ser santo. O sentido dessa palavra santo aqui é separado, né? Ele nos separou, e quando a gente pensa que Deus, eu penso, Joel, Deus me escolheu e me separou, isso mexe diretamente, ele toca diretamente numa questão existencial muito importante. Quem aqui um dia não se perguntou: para que eu existo? Lá no Gênesis, a Bíblia diz que Deus criou todas as coisas. Deus é o Criador. Essa verdade já fala muita coisa. Já aponta para um propósito, tá certo? Toda a criação, tudo aquilo que você cria para algum propósito, né? Nós temos o Geraldo Hattori. Geraldo Hattori é o professor Pardal aqui, dessa igreja. Ele cria muitas coisas. E a criação que ele faz é para um fim específico, né? Deus nos criou, e não apenas nos criou, já fala de propósito. Ele escolheu a mim e a você, os que cremos em Jesus, para um propósito assim maravilhoso. Olha só, continuando o texto aqui de Efésios 1, ele fala: em amor nos predestinou para sermos adotados como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então Deus escolheu você em Cristo e te predestinou para quê? Primeiramente para quê? Para ser amado. Deus escolheu você e a mim, através de Jesus, para depositar em nós todos os seus afetos. É para isso. Falar: eu sou servo de Deus, Deus escolheu para servi-lo. Sim, é verdade, mas isso aqui é resposta, é uma consequência. Primeiramente, Deus nos amou. Eu vou ler outra vez esse final de texto. Permita-se, meus irmãos, ser capturado por essa declaração, porque isso é de fazer explodir a mente. Em amor, nos predestinou para sermos adotados como filhos, por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Essa verdade nos cura daquela carência emocional crônica que a gente herdou lá do Éden.
lá do Éden, que faz com que a gente tenha essa ânsia, essa necessidade que a gente parece que não tem fim, de aprovação, de nos sentirmos importantes, como pessoas que têm valor, a necessidade de sermos aceitos, amados. Todos nós nascemos desse jeito. Então esse amor de Deus chega com força de uma bomba na vida do crente, quando entende isso. Destrói essas cadeias que nos prendem, irmãos, e abre espaço na nossa vida para um novo jeito de existir. Diferente do que muita gente pensa, esse negócio de servir a Jesus não tem nada a ver com essa opressão de regras, de mandamentos, de proibições. Muito pelo contrário, é uma vida regulada pelo amor, e nós sabemos. Quando a gente fazia festa do ovo lá em Bastos, uma festa muito grande, 3 dias de festas, a igreja inteira, né, se aplicava para vender yakisoba. 5.000 porções hoje é vendido numa festa. 5.000 porções é um negócio muito grande. Então, todo mundo da igreja tinha que entrar na festa para trabalhar, dar duro, e a gente tinha que contratar pessoas extras, né, um monte de senhora. E uma coisa curiosa, qualquer daquelas senhoras que a gente contratava, gente que estava acostumada a trabalhar, rendia metade do que os membros da igreja. Por quê? Aquelas senhoras trabalhavam por dinheiro. E tinha gente controlando. E dava a hora certinha e ia embora. Os membros da igreja trabalhavam por amor. E a gente sabe, não tem coisa melhor, né, do que uma motivação como essa. Motivado pelo amor, a gente faz coisas tremendas. Eu, quando estava na época do namoro, sempre namorei longe da Chia, 100 quilômetros de distância. Primeiro ano. Segundo ano, 700 quilômetros de distância. Você acha que era difícil eu pegar uma Kombi velha da Igreja da Liberdade, sair da Liberdade e ir até Maringá, para ficar um dia com ela e voltar? Ah, de jeito nenhum. É muito simples, né? Era fácil, motivação, amor. O pessoal fala, e hoje, pastor, o que você faz? Se ela pede à noite, você vai? Ele fala assim, vou até o Japão se precisar. E a pé. Não, não dá, nadando, né? Amor, amor, que coisa poderosa. Cantares fala que, 8:7 fala que o amor é tão forte quanto a morte. Né? O que ele quer dizer aí? Que o amor a força do amor é implacável, ela é definitiva, ela é poderosa. O amor é esse amor que alcança a vida do crente. O crente só é crente de verdade, não um esquentador de banco, quando ele entende o amor de Deus. Antes disso ele não é. Ele é alguém que foi convencido nas suas ideias, mas não teve a sua vida transformada. Esse amor de Deus, uma vez experimentado, ele vai produzir no crente o quê? Uma reação, uma resposta. Né? O apóstolo João diz lá no 1 João 4,19, nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então, uma vez que a gente é tomado por amor, a gente tem que fazer alguma coisa. O crente sim sacrifica, o crente serve, o crente até mesmo sofre por amor. Por amor, não é por regra. Quem segue regras, proibições e sofre, ô fulano, vamos lá comigo, né, vamos lá na boate comigo. Aí você fala assim, desculpa, mas minha igreja não deixa, né, vai que meu pastor me pega lá. Esse pastor nunca vai te pegar lá porque eu não frequento boate, então fica tranquilo. Deixe de ir para a boate, né, porque lá não é lugar de crente, né, Jesus não está lá, né? Sabe, por causa desse amor que os discípulos a gente conhece, os discípulos que seguiram Jesus, bom, dos 12, um se perdeu, 11 continuaram firmes, e movidos por esse amor, eles seguiram a Jesus até as últimas consequências, e nós sabemos, não pela Bíblia nós sabemos de um, Tiago, morreu decapitado, porque era crente. Mas então dos 11, tirando Tiago, que a Bíblia relata, os outros 9 que foram martirizados, a gente sabe pela tradição, né? A tradição fala que uns foram queimados, jogados em tanque de óleo quente, e por aí foi, né? O mais conhecido deles é o apóstolo Pedro,
que não se achou digno de morrer da mesma maneira que o seu Senhor Jesus. Eu falo assim, se é para ser na cruz, então de ponta cabeça. Né? E ainda assim era honroso demais morrer como Cristo. O que faz homens assim morrerem por Jesus, viverem por Jesus? E depois desse aqui, nós temos uma lista infindável de homens e mulheres, na sua grande maioria anônimos, que seguiram a Jesus, morreram por Jesus, viveram por Jesus. Num congresso, eu vi o relato de Elias Dantas. Ele é o líder do Global Kingdom. E ele tem andado nesses lugares mais complicados para a igreja e para a expansão do evangelho. E ele diz lá como que nesses países de maioria árabe, onde eles seguem o islamismo, esses muçulmanos têm se convertido. E o que é que tem pegado eles? Quando os crentes, eles são martirizados, eles são mortos por serem crentes. Muitos desses, enquanto estão para morrer, eles cantam louvores a Deus. E quando eles olham para os seus algozes, eles não enxergam raiva, não enxergam ira, não há aquele brilho de ódio nos olhos, muito pelo contrário, há uma paz, a serenidade. E então eles morrem. E aquilo impacta tanto esses aprisionados de Satanás, porque eles não são monstros, eles foram enganados pelo diabo. Eles procuram os crentes, muitas vezes nas caladas da noite. Ele falou assim, me fale sobre Jesus, porque aquilo ali para eles é impressionante. E então eles pregam o evangelho, e eles se convertem. Muitos muçulmanos têm conhecido. Sabe por que não tinha expressão de ódio no rosto desses irmãos anônimos? Porque eles estavam revestidos de paz, de amor. Esses que morrem hoje, e porque eles morrem, muitos estão se convertendo, são como os Abéus dos dias de hoje. Porque lá em Hebreus 11:4 fala o quê? Sobre o Abel, embora esteja morto, por meio da fé ainda fala. Que coisa maravilhosa, né? Depois de morto, aquela vida ainda impacta, e tem levado muita gente a conhecer Jesus. Então nós somos isso, povo escolhido, santo e amado. Esta é a sua condição no momento exato em que você recebeu a Cristo, entregou a sua vida a Cristo. Essa é a sua credencial. Tem gente que começa a olhar a própria vida e olha a declaração de Deus na Bíblia e fala, não, esse aqui não sou eu. Você não está entendendo. Eu estou falando, é como o Noã. Antes de casar e depois de casado, você já é. A Bíblia diz que você é. Mas a gente vai entender melhor isso aqui. Antes de você conhecer a Cristo, a gente era, todo mundo aqui, craque em viver de um jeito do não crente. Não é? É um jeito natural, ou nas palavras de Paulo, que a gente viu na semana passada, nossa natureza pecaminosa. Natureza pecaminosa. Nos versículos 5, 8 e 9, né, do capítulo 3 ainda, ele vai citar qual que é esse jeito de viver, onde a gente estava craque. Talvez você não viveu tudo isso, mas parte disso todos nós, né? Olha lá, imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus, e a ganância que ele chama de idolatria, ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem indecente no falar e mentira. Ele não quer dizer que isso aqui, não quer dizer que seja uma lista exaustiva, né? Isso aqui é uma pequena amostra. Mas vamos convir que a gente não precisava se esforçar para viver desse jeito, não precisava. Essa natureza era algo natural nossa. Alguém precisava se esforçar para ficar bravo quando alguém pegava no pé? Quem aqui tem cara de... era violento no passado? Daisuke era um homem violento. Ele não precisava pensar duas vezes para dar um murro na cara de quem chamava ele de japonês olho rasgado. Mas, graças a Deus, Jesus alcançou.
Tá? Esqueci um homem muito perigoso. O mal a gente não se esforça. A gente já desenvolveu a vida desde que nasceu. Desde que nasceu a gente era muito egoísta. O Noãzinho é muito fofo, mas egoísta, né? Ele quer a Vicky só para ele. O 10 chega perto, sai para lá, papai. É a primeira palavra que vai aprender. Sai para lá, papai. A gente já nasce assim. Agora, viver como povo escolhido, santo e amado, requer um aprendizado. É assim. Nós já somos, mas precisamos aprender. É igual filho adotivo. Sabe a adoção tardia? A criança aprende desde pequeno que ele tem que se comportar, porque senão é perigoso o novo papai e mamãe devolvê-lo. Né? Ele vai aprendendo muitas regras, é desconfiado, acha que o amor é uma moeda de troca, até ele aprender numa nova família amorosa, família cheia da presença de Deus, o que é ser filho, leva um tempo. É o caso dos crentes. Então nós somos, por isso que no estudo anterior, a gente viu o quê? Que a gente precisa se despir. É um jeito de viver que está enraizado em nós. A gente tem que tirar essas coisas para revestir de um novo jeito de viver. E ele diz então, né, que a gente precisa transitar esse jeito natural de viver. O natural é o jeito que a gente nasceu, para um jeito sobrenatural. E não confunda sobrenatural com antinatural. Mas ela é além, mais excelente do que se viver natural, né? Então, por isso a gente tem condições em Cristo de viver de que maneira? No versículo 12, ele fala no final, essa profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Esse viver sobrenatural. Por quê? Porque não é natural para nós, né? Através do poder do Espírito Santo, o crente consegue viver desse jeito. Então, no contexto anterior, a gente viu o quê? Pelo texto bíblico, a gente deve fazer morrer. A gente deve abandonar esse jeito antigo, né? Despir dessa natureza terrena, esse jeitão de viver. Para depois a gente revestir. Então, primeiro a gente tira a roupa velha e a gente vai vestir uma roupa nova. Essa nova vida é possível. É possível, sim ou não? A Bíblia está falando para a gente ver. É necessário, sim ou não? É automática? Não. É por isso que Paulo está escrevendo isso aqui para os crentes de Colossos e falando hoje para os crentes da Holland Suzano. Trata-se de um processo, irmãos, né? E que também não dá para ser imposto. A gente sabe que o islamismo é a religião que mais cresce, porque todo mundo já nasce muçulmano, e ninguém pode deixar de ser, com risco de ser morto pela própria família. Agora, o mundo cristão não é assim. O crente não nasce crente. O pai e a mãe crente têm que ensinar sobre Jesus. Aquilo tem que ser gerado de dentro para fora. Por isso que a gente aqui não fica pondo um monte de regras, né? Mas voluntariamente, é conquistado pelo amor que a gente responde a Deus com uma vida transformada. E aí ele começa a ensinar algumas coisas que a gente tem que se esforçar, que não é natural. Tem gente que fala assim, não, eu só faço aquilo que o meu coração manda. Então você é doido, porque Jeremias 17:9 fala que o nosso coração é corrupto, ele é doente, ele é estragado. Você vai dar atenção para um coração todo estragado assim? Não, né? O crente, ele não vai pelo coração, o crente segue a palavra de Deus, a vontade de Deus. E uma das coisas mais difíceis que tem, versículo 13, ele fala o quê? Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Perdão é difícil, desculpar é fácil, né? O perdão é quando há culpa de fato. A culpa de fato. Você não, quando você fala assim, você não merece perdão, gente, é por isso que está pedindo perdão. Né? O perdão, por definição, é algo que a gente não merece. Não merece. Agora, só consegue perdoar quem antes experimentou do perdão. E quem já lidou com a culpa sabe. Todo mundo aqui já lidou com a culpa.
Não precisa ser crente para lidar com a culpa, né? Os psicólogos lidam com isso constantemente nos seus consultórios. Davi, lá no Salmo 32, ele descreve o resultado na vida de uma pessoa tomada pela culpa. Davi é alguém que experimentou a culpa como poucos, né? E para o nosso bem, ele deixou registrado no Salmo. Olha lá, versículos 3 a 5. Olha lá, o que a culpa faz. Enquanto escondia os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, minha força foi se esgotando como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Todos nós já lidamos com os estragos que a culpa faz na nossa vida. Você dorme, mas o corpo não descansa. Os relacionamentos, eles são todos contaminados. Você se torna muitas vezes intragável, chato, difícil. Até a saúde. A culpa pode provocar doenças terríveis, né? Aquelas chamadas psicossomáticas. Agora, quem já experimentou o perdão de Deus, vai se enxergar nas palavras do mesmo Davi, porque ele começa o salmo falando do estado em que a alma dele se encontrou depois de experimentar o perdão. Veja lá versículos 1 e 2. Como é feliz aquele que tem suas transgressões perdoadas e os seus pecados apagados. Como é feliz aquele a quem o Senhor não atribui culpa e em quem não há hipocrisia. Que leveza, quanta alegria quando a gente sente esse perdão de Deus. A gente recebe o perdão de Deus. A paz é indescritível. Você consegue dormir melhor. Dorme tão bem que no outro dia você perde a hora do trabalho, não é? As cores se tornam mais vivas, até a comida fica mais gostosa. Né? Eu fico preocupado toda vez que Natan se sente perdoado, porque no natural já come tanto. Imagine esse menino perdoado por Jesus. O crente só precisa passar adiante aquilo que ele já recebeu. Porque o texto fala o quê? Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Deus nunca pede para a gente dar aquilo que a gente não tem. Nós já recebemos desse perdão. E repito, se você não recebeu, você ainda não é um salvo. Você ainda não é filho de Deus. Então, uma vez que você experimenta isso, você se torna perdoar qualquer mal, qualquer injustiça, qualquer dor que alguém tenha feito você sofrer. Nada se torna impossível ou grande demais que não possa perdoar. Nada. Então você é capaz de perdoar qualquer pessoa, qualquer situação, qualquer ofensa. Porque a base do perdão não é o que a pessoa faz ou deixa de fazer, mas aquilo que Cristo fez por nós. É isso que a gente tem que entender. E presta atenção, hein? É uma coisa muito séria. Não perdoar, e não distorça o que eu estou falando, não perdoar, é na sua consequência, né? Na sua consequência, ela é equivalente à blasfêmia contra o Espírito Santo. Por quê? Porque todo crente sabe que a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão, tá certo? E Jesus, ele deixa muito claro na sua explicação, né, no seu adendo à oração do Pai Nosso, Mateus capítulo 6, versículo 15. Olha o que ele diz. Mas, se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial não lhes perdoará as ofensas. Simples assim. Terrível assim. Se você não perdoar, retiver o perdão, não importa para quem, não importa o tamanho do pecado, você não tem o perdão de Deus. Até que libere perdão. E enquanto não tem o perdão de Deus, você está fora da bênção de Deus. Você não vai ter o favor de Deus por você. Que situação terrível.
Só tem um crente que está debaixo da bênção de Deus, aquele que está fora. E o não perdoar, eu me excluí disso. Olha que loucura. Pastor, você não sabe o que eu passei. Não interessa. É a palavra de Deus, eu não tenho que saber. É você que tem que saber que se você não perdoar, a tua situação é essa. Então presta atenção. Hoje, se você tem algum perdão retido, é dia de você liberar perdão. Versículo 14. Acima de tudo, porém, revistam-se do amor, que é o elo perfeito. Na nova tradução da linguagem de hoje, ele fala assim: o amor une perfeitamente todas as coisas, né? Então, quando a gente se reveste desse amor, é como se a gente fizesse desse amor de Deus a nossa roupa. E a gente se comporta de acordo com a roupa, não é? A roupa fala muito, né? Quando a gente está... O Marcos aqui, quando ele está de chuteira, calção e camiseta, vira um craque. O cara sabe como é que é. Tem uma cena marcante naquele filme Uma Linda Mulher, quando ela foi assediada pelo amigo do namorado dela, e ela estava com toda uma roupa chique, e ela não soube reagir. No filme ela era uma prostituta, né? Ela falou: se eu estivesse com a minha outra roupa, eu saberia reagir, né? Aquilo a travou. O crente, quando é revestido do amor de Deus, ele não consegue mais viver como vivia antes. Aqueles ímpetos seus, né, são transformados. Quem me conheceu no passado sabe que eu tinha uma habilidade de ofender, de ferir, de acabar com as pessoas sem levantar a voz. Eu não precisava gritar. Eu era bom de usar a palavra e acabar com as pessoas. Hoje eu sou incapaz. Eu não tenho nem mais criatividade. Que eu era muito criativo, né? De todos os jeitos eu acabava com as pessoas. Mas não dá. Porque o Senhor me alcançou. Esse amor trava a minha boca, né? Existe algo que transformou de dentro para fora, assim como você, né? Então, habite ricamente. O versículo 16. Em vocês a palavra de Cristo, ensine-se e aconselhe-se uns aos outros. Olha só, conhecer a palavra de Deus é fundamental, dominar as doutrinas bíblicas é muito importante, mas não pode parar por aí. Primeiro eu conheço a palavra de Deus, eu procuro dominar o máximo possível das doutrinas básicas, mas então a palavra de Deus tem que me dominar. Deus vai dominar através da sua palavra, não é mais o Joel que vai agir. Eu não estou sendo eu. Tem gente que fala isso. Eu me sinto artificial. No começo é natural isso, lembre-se, você é craque de viver da maneira antiga. Mas a palavra de Deus está te convidando para viver de um novo jeito, da sua nova identidade. Você já não é mais um perdido, você é filho de Deus. Você não é mais aquele que estava no orfanato, você foi adotado. Você foi acolhido na família de Deus. E o Senhor vai te ajudar. No começo parece que não é natural. Mas o que não é natural, vai se transformar em algo natural. De modo que o antigo já não terá mais espaço na sua vida. A gente precisa ser dominado pela palavra de Deus. Por isso, a gente sempre bate nessa igreja, leia a palavra de Deus, conheça, estude, medite. A gente tem que estar sob a tutela da palavra de Deus. Estar sob o domínio do Espírito Santo é isso. Como o Espírito vai nos dirigir, nos dominar, se a gente não for inspirado pelas Sagradas Escrituras. E aí a gente vai ver, existe na Bíblia aquilo que a gente chama de mandamentos recíprocos. Há 28 deles. Né? Aquilo que a gente tem que fazer um com o outro. E a gente vai ver 3 aqui. No versículo 12 e 14, ele fala assim: revistam-se. No versículo 13, suportem-se. No versículo 16, aconselhem-se. É mutualidade. Por isso, a igreja é importante. Esse negócio de, eu sou crente sozinho. Né? Eu sigo a minha fé em casa, eu faço a minha oração, eu faço a minha leitura. Né? Eu me aconselho, vou no espelho e falo assim: Joel, não pode ser assim. Né? Eu vou me suportar. Como isso? Né? Esses mandamentos são impossíveis de ser cumpridos sozinho. A gente precisa. E conforme a gente vai fazendo isso,
o Marcos está precisando de um suporte, eu vou lá e eu ajudo o Marcos, o aconselho, eu estou presente. Ele vai ser abençoado? Vai. E eu também serei. E na verdade, com isso, o Nicolas, que está vendo como eu estou tratando, está aprendendo também. E a igreja vai se edificando dessa maneira, vai ganhando beleza e poder. É o poder de Cristo que vai se manifestando. Gente, esse é o poder que a gente precisa principalmente. Tem gente que acha que o poder de Deus é manifestação de milagres. É ótimo, e eu creio, a gente vai ter essas manifestações. Uma pessoa foi curada, ótimo, está feito. Agora, e aqueles milagres diários que a gente precisa dentro de casa? Aquele milagre que a esposa vai vendo e fala assim: Senhor, eu realmente acredito no seu poder, porque o que o Senhor está fazendo com meu marido, isso aqui é um negócio fantástico. Ontem eu vi de uma esposa, falou assim, uma coisa simples, né? Mas o que como o amor transforma? Falou assim: pastor, meu marido não dança nem morto, mas olha ele lá com a neta dele. É um negócio assim fantástico, né? E coisas muito mais poderosas acontecem. O ambiente vai se transformando cada vez mais num ambiente espiritual e menos carnal, mais sobrenatural e menos natural, mais da presença do Espírito Santo e menos do nosso espírito egoísta, porque todos nós somos. Viver dessa maneira é viver aquilo que o versículo 17 está falando, olha lá. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus. Uma das perguntas mais comuns que nós pastores escutamos dos membros é: isso pode fazer, isso não pode? Até onde pode, até onde não pode? Né? Aqui tem uma resposta. Se você consegue fazer ou falar sobre isso em nome de Jesus, então ok, está tudo certo. Simples, né? Se Jesus não está nesse negócio aqui, então... eu não vou chamar o pastor para essa festa aqui, porque essa aqui não é para pastor. Gente, se não é para pastor, não é para Jesus, não é para você também. Olha, aqui os pais vão gostar, né? Viu, Larissa? Quando a sua filha perguntar o seu futuro, né? Se aquele pai deixar. Ele chegar e vai querer namorar um dia com a Lulu. Ela fala assim: ô, seu Felipe, o que pode nesse namoro? Resposta: tudo que você tenha coragem de fazer na minha frente. Não é isso? Essa aqui é. Nicolas logo logo vai estar aí. Né, Nicolas? É essa a regra, filho. Se você não pode fazer na frente do pai dela, né, e na frente do seu pai, então não pode. Porque isso não pode ser feito em nome de Jesus. Esse é o alvo. E a gente faz e consegue viver dessa maneira quando o quê? A palavra habita o nosso coração. Ela domina a nossa vida. Não são as regras da igreja. Sabe? Então, em palavras e atitudes, a vida do crente passa a refletir Jesus Cristo. Tudo o que nós fazemos, seja em palavra e em ação, o Senhor Jesus Cristo dominando todas as áreas da nossa vida: trabalho, lazer, vida social, intimidade familiar. Não tem mais separação. Esse negócio de eu busco Deus no domingo e o resto eu faço o que eu quero, você não entendeu nada. Nada. Versículo 17: dando por meio dele graças a Deus Pai. Ele termina esse tópico aqui falando 3 vezes sobre gratidão em apenas 3 versículos. Ser uma pessoa agradecida quando recebe coisas boas, precisa ser crente? Não, precisa ser educado. Não é? Basta ser educado. Agora, e nos tempos ruins? Como ser? É para ser dando graças a Deus, por meio de Jesus, em toda e qualquer situação. Se você é um crente normal, no bom sentido da palavra, quando as coisas ruins acontecem, num primeiro momento é comum pensamentos assim: não faz sentido eu passar por isso, porque eu sou tão fiel a Jesus. Ou, se Deus estivesse aqui, nada disso estaria acontecendo comigo.
ou pelo menos está tudo muito esquisito. Cadê Deus? Onde está Deus? São pensamentos naturais, irmãos. É natural isso vir à mente do crente. Sabe quando a doença aperta? Quando a morte nos visita? Quando o dinheiro acaba? Quando a injustiça, né, aparentemente triunfa? Quando a maldade prevalece e fere? E como a gente passa por isso? Quando a traição acontece. Nessas horas, a tentação nossa é julgar o caráter de Deus pelo que os nossos olhos estão vendo, pelas impressões que o nosso coração tem. Mas o crente que tem a alma alimentada pela palavra de Deus, ainda que o coração e a mente fiquem tumultuados, e acontece isso mesmo, nós somos gente, nós somos levados pelo próprio Espírito a afirmar, né, a nossa fé nas verdades que a gente já conheceu e alimentou o coração antes dessas coisas ruins acontecerem. E a gente passa a fazer como os salmistas fazem tantas vezes, né? Eles fazem afirmações categóricas acerca de Deus, a despeito da circunstância. Então a gente vai poder falar com muita convicção, vai falar para o próprio coração. O mundo está caindo, mas você fala assim: Deus é totalmente fiel, o Senhor é totalmente justo, o meu Pai, eu não entendo, mas Ele continua sendo totalmente bom, Ele é totalmente confiável, nele colocarei a minha esperança. Assim, quando a gente começa a agir assim, a gente começa a ter condições, com toda a sinceridade do coração, render graças a Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é um viver sobrenatural. Quando muitos blasfemam, se afastam de Deus, cometem loucuras, o crente aguarda, porque sabe que o seu Deus é fiel. Por isso, não é impossível dar graças a Deus. Por isso, não importa, irmãos, as sensações que apontem para o oposto, porque o crente é, sobretudo, movido e sustentado pela fé. Boas emoções nós as vivenciamos, mas a gente nunca foi chamado primariamente a sentir alguma coisa, mas a crer na fidelidade de Deus, no amor de Deus. Por isso, a palavra final aqui é: vamos nos despir daquela velha natureza, e para de dizer, eu nasci assim, porque a gente sabe que nasceu assim mesmo, né? Mas pode ser diferente. Revista-se do novo, permita, isso é um treino, né? Não é ser artificial, não é ser falso, é ser um filho e uma filha de Deus, que sobretudo deseja agradar a Deus. Não é assim? Nós nos vestimos para agradar. A sua esposa se veste, se arruma para te agradar. Qual a última vez que você elogiou a sua esposa? O seu marido, ele malha para te agradar, porque o homem não usa roupa para agradar, né? Tem que fazer igual a Cecília, pega nos bíceps do César e fala assim: meu amor, a Lulu, ela ganhou a rainha da caipira, é rainha caipira? Miss Caipirinha, ela ganhou. E ela veio num domingo que eu não estava, porque falou assim: eu quero que o pastor me veja com essa roupa. Olha só, ela queria. A gente faz isso tanto para as pessoas. Vamos nos revestir com essa nova roupagem, mas para agradar os olhos santos do nosso Senhor. Coloque-se de pé em nome de Jesus. Eu quero te convidar a orar aí onde você está. Alguns jeitões seu, da velha natureza, que tem persistido, ou em quem sabe tem ressuscitado. Esse defunto não pode ressuscitar. Confessa ao Senhor: Deus, esse jeito de viver não é ok. Isso te ofende, te desagrada.
entristece o Espírito Santo. Me ajude, eu quero me despir disso aí. Mas a gente não tem que ficar nu apenas. Em cima disso, tem algo mais excelente. Tem a sua contrapartida. Fala: Senhor, eu quero desenvolver isso aqui. Eu tinha a minha boca muito dura, Senhor. Chega de ferir, de machucar as pessoas. Eu quero que da minha boca saiam palavras temperadas com sal, para transmitir graça aos que ouvem. Eu tenho sido muito egoísta, indiferente, Senhor. Eu quero mostrar o amor através de uma atenção, de um cuidado maior pelo meu marido, pelos meus filhos. Quem sabe você tem sido muito egoísta, muito preso ao dinheiro. Falei: Senhor, eu quero fluir na generosidade. Não quero que o dinheiro domine meu coração, mas eu vou dominar esses recursos para a glória do Senhor. Os seus olhos têm sido presos por imagens que você sabe não deveriam. Então santifique. Troque as telas que você não deveria ver, quem sabe pelas páginas da Bíblia, e começar a encher o teu coração e transformar a tua alma. Senhor, nós estamos nessa manhã sendo convidados pela tua palavra a viver o novo, a nos despir, sim, Senhor, daquela velha natureza, a natureza terrena, humana, aquela que mantinha o nosso coração no estado de vazio. Mas nós somos, como diz a tua palavra, povo escolhido, santo, oh meu Deus, destinados a ser amado pelo Senhor. Precisamos nos revestir dessa nova roupagem, esse novo jeito de viver, que longe, ó Deus, de ser um pesar, vai trazer alegria para a nossa existência, vai trazer luz para aqueles que estão ao nosso redor, e sobretudo vai honrar o nome daquele que nós carregamos, Jesus Cristo. Aleluias. Toma o seu povo, Senhor, tenhamos uma semana deleitosa, de experimentar, viver desse novo e surpreendente jeito de viver, um jeito sobrenatural. Louvado seja o Senhor, mediado pela tua palavra, no poder do Espírito Santo, em nome de Jesus, amém. Eu louvo nos vales, eu louvo nos montes, eu louvo no dia, eu louvo na noite, louvo se vejo que estou cercado, pois meus inimigos serão derrotados. Enquanto eu viver, minha alma irá cantar. Louve ao Senhor todo o meu ser. Louve ao Senhor todo o meu ser. Eu louvo se vejo, louvo se não.
manifestar, como não te adorar? Louve ao Senhor todo o meu ser. Louvo ao Rei, louvo ao Senhor, louvo ao Cristo que ressuscitou, louvo aquele que é justo e fiel, o Deus soberano na terra e céu. Louvo ao Rei, louvo ao Senhor, louvo ao Cristo que ressuscitou, louvo aquele que é justo e fiel, o Deus soberano na terra e céu. Louve ao Senhor todo o meu ser. 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 Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai, a comunhão e o consolo do Espírito Santo seja com cada um aqui e com toda a igreja de Cristo. Amém e amém.